A graça e a paz a vocês. Eu sou o pastor Douglas, pastor da Assembleia de Deus Paulistana em Mauá, e quero gravar uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Antes, porém, eu quero pedir a você, se inscreva no meu canal e ative o sininho, porque dessa forma toda mensagem que eu gravar já vai diretamente para você. Outra coisa, se você gostar da mensagem, dá um like, curta, comente também, é muito importante o seu comentário para eu avaliar, né, como que está chegando a mensagem para você, e compartilhe. Se a mensagem edificou a sua vida, compartilhe com mais alguém que vai edificar a vida de outras pessoas. E dessa forma, compartilhando, você está cumprindo o chamado de Jesus, que é o ID. Então, você enviando essa mensagem para essas pessoas está nos ajudando a fazer com que o nosso chamado como pregador da palavra seja cumprido, mas o seu chamado também do ID, você também estará cumprindo, fazendo com que essa mensagem chegue até a vida de outras pessoas através do compartilhamento. Amém? Quero estar lendo com vocês o texto de Êxodo capítulo 2, do verso 4 até o verso 10, que diz assim: E armando o menino, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Das águas o tenho tirado. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre heróis anônimos. Heróis anônimos. Pessoas que têm o seu nome, mas os seus nomes não aparecem. O que aparece é apenas os seus feitos, os seus atos, as suas ações. Nós valorizamos muito o nome, né? Nós valorizamos muito os holofotes. Nós gostamos muito das atividades, das posições que aparecem. E não valorizamos o bastidor, não valorizamos atividades e funções que não têm destaque. Mas nem por isso, atividades e funções que não têm destaque é menos importante. Então é sobre isso que eu quero refletir, sobre isso que eu quero falar com vocês. A Revolução de 32 foi um movimento armado que queriam o afastamento de Getúlio Vargas do poder e a promulgação de uma nova Constituição. E apesar da derrota, o movimento conseguiu que fosse promulgada uma nova Constituição. Alguns nomes entraram para a história, porém, outros dos seus corpos não foram encontrados, e os que foram encontrados não foram identificados. E eu te pergunto, o que levou pessoas comuns como trabalhadores, comerciantes, estudantes, fazendeiros a abandonarem suas propriedades, trabalho e família para se envolver numa luta armada? Essa revolução, ela não foi composta inicialmente apenas de soldados, mas sim de trabalhadores, fazendeiros, comerciantes, estudantes.
que deixaram suas famílias, suas fazendas, seus trabalhos, pegaram fuzil para enfrentar o exército de Getúlio Vargas, que era o exército do governo federal. O que levou essas pessoas a entrar nessa guerra, nessa luta? Eu tenho a resposta para você. O que levou as pessoas a abandonar suas famílias, seus trabalhos, suas fazendas, suas casas, foi o interesse coletivo acima do interesse individual. O interesse coletivo acima do interesse individual. O interesse, a necessidade da coletividade em detrimento do interesse individual. Então vamos refletir. O que nós temos deixado de fazer por nós mesmos para fazer pelo próximo? O que nós temos deixado de fazer para fazer pela nossa igreja, para a nossa família, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade? O autor aqui a cita apenas Armando Menino, que foi colocado no cesto. Depois cita a moça, sem mencionar o seu nome. E eu quero falar de algumas características dos heróis anônimos. Quero falar algumas características que os heróis anônimos têm, que precisamos aprender com eles. Primeiro, verso 4, diz assim: e Armando Menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Precisamos aprender com essa menina aqui. Prudência. A prudência significa cautela, precaução, ponderação, sensatez. Ou seja, quando fala do menino, que a mãe do menino colocou o menino num cesto e colocou no rio. Vocês sabem a história muito conhecida. E coloca o menino no rio. A menina fica de longe observando. Porque se era um contexto que a mãe colocou o menino no rio, colocou no cesto e colocou o cesto no rio para que a correnteza levasse, é porque o menino corria perigo. O menino corria perigo. Então, se a menina aproximasse muito desse menino, ela também correria perigo. Então, ela teve cautela, por isso ela ficou observando de longe. Conta-se uma ilustração que um lenhador, ele estava num povoado, e naquele povoado sempre havia uma competição de corte de árvores. E todo ano aquele lenhador ele ganhava as competições. Só que uma certa feita chegou um jovem atleta musculoso, e quando olhou aquele velho lenhador, pensou: desse senhor aí não vai dar nem pro cheiro. E aquele jovem entrou na competição com o lenhador velho daquela comunidade para disputar quem cortava mais árvores. E iniciada a competição, aquele jovem saiu à frente, usando a sua força, sua energia, e foi batendo machadada nas árvores e foi cortando. Enquanto isso, o lenhador ia apenas amolando o machado. Enquanto o jovem estava lá cortando árvores, o lenhador estava sentado amolando o machado. Dado certo tempo, o lenhador levanta, dá com 2, 3 machadadas e a árvore caía. Ia lá na segunda árvore, 1, 2, 3 machadadas e
a árvore caía. E o lenhador ganhou a competição. Qual é a lição para nós? Enquanto o jovem estava agindo, o lenhador estava se preparando. Então, a prudência fala do preparo antes de agir. Nós precisamos ter atitude, sim, mas a prudência faz a gente pensar antes de agir. Mateus 10, verso 16, diz que nós temos que ser prudente como a serpente. A serpente, ela não tem pernas, ela não é tão ágil. Então, por isso que precisamos aprender com a serpente. Por quê? A serpente, antes de dar o bote, ela estuda muito, ela é estratégica. Então, ela só dá o bote quando ela tem certeza. Então, ou seja, a ação da serpente é certeza. Ela não age por impulso, ela não age sem ela ter certeza. E essa menina, ela também nos ensina isso, que ela não agiu antes do tempo, porque ela foi prudente. Um exemplo que eu tive foi quando nós estávamos construindo a nossa casa, a casa que meus pais moravam, junto com meus irmãos, quando estava batendo a primeira laje, quando faltava 1 metro para completar, ela veio todinha abaixo. E depois nós fomos saber, meu pai foi investigar por que caiu, nós descobrimos que o pedreiro tinha colocado poucos pregos no escoramento. O que isso nos ensina? Foi imprudência. Ou seja, nós precisamos parar para pensar antes de agir, mas existem situações que você tem que agir preventivamente, que é essa questão da laje. Ou seja, o pedreiro tinha que agir, mas colocando prego suficiente para aguentar o peso da laje no escoramento. Então, esse pedreiro, ele não foi prudente. Então, podemos aprender que a prudência, se você não agir, também você pode ser responsabilizado. Agora, se você agir também sem preparo, você também pode ter consequências. Então, essa menina nos ensina justamente essa questão da prudência. Segunda lição que essa menina nos ensina, ela nos ensina sobre a iniciativa. Veja aí o verso 7. O verso 7 diz assim: disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria o menino para ti? Ou seja, ela tomou a iniciativa de ir lá e falar com a filha de Faraó. Essa é uma característica dos heróis anônimos. Porque ele vê a necessidade, ele vai lá e fala. Ele vê a necessidade, ele vai lá e faz. Ele vê a necessidade, ele vai lá e sugere, sem se importar se ele vai ganhar o mérito, sem se importar se ele vai ganhar o reconhecimento. Por quê? Porque ele quer ver o bem da comunidade, ele quer ver o bem da localidade, ele quer ver o bem da instituição, ele quer ver o bem da coletividade. Então ele tem a iniciativa, ele propõe soluções, ele propõe ideias, porque ele quer ver o melhor para a família, ele quer ver o melhor para a igreja, ele quer ver o melhor para o ministério, ele quer ver o melhor para a comunidade. Eu quero frisar essa questão do ministério, da igreja local. Sabe, irmãos, não é tudo responsabilidade do pastor, você pode ter iniciativa. O pastor não está vendo, você está vendo, vai lá e faz. O pastor não resolve, vai lá e resolve. O pastor não visita, vai lá e visita você. Por quê? Porque a igreja é nossa, a igreja é sua também. Você faz parte da igreja.
Se a igreja vai mal, você também vai mal. Né? Então essa menina, ela teve a iniciativa de buscar uma babá para criar um menino. Ela não pensou nela, ela pensou no menino. Né? Ela pensou na família dela, ela pensou que a mãe estava perdendo uma criança. Ela estava perdendo um irmão. Então, pense na coletividade. Pensa que se a sua família estiver bem, você vai estar bem também. Não, nem sempre pelo fato de você ser o marido, ser o pai, a responsabilidade da iniciativa é só dele. Você sendo filho, você pode ter iniciativa também. Você, a esposa, pode ter iniciativa também. Você sendo membro da sua igreja, você pode ter iniciativa também. Você sendo porteiro, você pode ter iniciativa, propor soluções. Seja parte da solução, não só parte do problema. Então, essa menina nos ensina, porque ela propôs uma solução para um problema, mas o seu nome não aparece. Terceira coisa que a gente aprende com essa menina é amor ao próximo. Ela não pensou nela, ela pensou no menino. Então, quando nós procuramos o bem do outro, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus. Estamos cumprindo o mandamento da palavra. A palavra vai dizer que é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar? Porque quando você recebe, você está recebendo os benefícios. Mas quando você dá, você está cumprindo o papel para o qual Deus ele te chamou. Eu quero dizer o quê? Todos os dons e todas as habilidades, ela foi te dado para você servir o outro. Para pensar nisso. Todo dom que você tem não é para você usar para você mesmo. Não é para você usar para o seu benefício. Por exemplo, eu sou músico. Qual a utilidade do meu dom de tocar para eu mesmo? Se eu estudei música e eu toco algum instrumento, eu tenho que tocar para quem? Para alguém. Portanto, tudo que o meu dom é para o benefício do outro, é para o benefício do próximo. Você tem usado os seus dons, as suas habilidades para o benefício do outro? Quais os seus dons e os seus talentos? Você tem usado? E se tem usado, é para o bem-estar do outro? Essa menina nos ensina esse princípio. Mais uma coisa essa menina nos ensina: voluntário. A mãe dela não mandou ela ir atrás do menino. Ela se voluntariou, ela se ofereceu, ela se dispôs. Então, está meio relacionado com a iniciativa aqui, mas essa questão de ser voluntário, das pessoas não fazerem por obrigação, somente na igreja, somente no reino de Deus, você é voluntário. Você precisa se dispor para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Você vai ganhar com isso porque você vai sentir-se útil. Muitas pessoas entram em depressão hoje porque olha para os lados, tenho casa, tenho dinheiro, tenho trabalho, e para que serve tudo isso? Porque não tem senso de utilidade. Nós vemos muitas pessoas aposentadas, por que ela continua trabalhando? Porque elas querem sentir-se útil, não é questão financeira. A pessoa já trabalhou a vida inteira, os filhos já estão casados, já estão criados, já estão independentes, é só ele e a mulher, mas por que a pessoa continua trabalhando? É o senso de utilidade. Mas eu quero falar para vocês, seja voluntária para o reino de Deus, você vai ajudar as pessoas, e isso vai fazer bem para você mesmo. Mais uma coisa que a gente aprende com essa menina, ela é visionária. Então, ela viu a oportunidade. Enquanto muita gente só vê problema, essa menina, ela vê oportunidade. Oportunidade de trazer o irmão dela
para casa e ser criado pela própria mãe. Então, ela que enxergou isso. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia entre Saul e Davi. Então, Saul ele só viu o problema, só viu a dificuldade. Ele era o rei, ele deveria enfrentar Saul, porque a autoridade e a unção estava sobre a vida dele. Aliás, ele que deveria, Saul é que deveria lutar contra Golias. Mas quando Davi viu aquela situação, ele viu oportunidade. Então essa questão de ser visionário. Nessa crise, muitas empresas estão fechando, muitos comércios estão fechando. Mas eu quero dizer para vocês, muitas empresas e muitos negócios vão surgir, estão surgindo no meio dessa crise. Porque não se trata de crise, porque crise sempre existiu, crise sempre vai existir. A questão é visão. Você tem que ser visionário e você tem que ver oportunidade no meio da adversidade. Foi um problema que aconteceu aqui. Foi uma adversidade que aconteceu no meio dessa família. Mas essa menina aqui, ela viu oportunidade. Então, eu quero concluir essa mensagem mostrando para vocês o que essa menina, que o nome dela não aparece, mas quantas coisas ela tem a nos ensinar. E ela fez tanta diferença que o irmão dela, depois que volta grande, que ela entrega para a filha de Faraó, a filha de Faraó cria ele como o seu próprio filho, e depois de adulto, ele sai do palácio e ele vê um egípcio ferindo um hebreu, de que lado ele ficou? Já grande era Moisés. Moisés ficou de que lado quando ele viu um egípcio ferindo um hebreu? Ele ficou do lado do hebreu e matou o egípcio. Quem que proporcionou essa mudança? Quem que proporcionou esse princípio na vida dele? Ou seja, Moisés, o líder de Deus, ele cresceu pela mãe, ele foi criado pela mãe, aprendendo todos os princípios do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, por causa da atitude de uma menina, que o seu nome não é mencionado. Podemos até fazer inferência através de capítulos posteriores, mas nesse texto que eu li, o nome dela não aparece. Então não se preocupe com o seu nome. Não se preocupe se ele vai aparecer ou não. O que importa é aquilo que você faz. O que você faz pode marcar a vida de uma pessoa, marcar uma geração. Muito obrigado, Deus te abençoe e que essa palavra seja uma bênção na sua vida.